Então, galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai trabalhar com as equações do segundo grau. Primeira coisa que eu preciso identificar para ver o que é uma equação de segundo grau. Eu vou olhar que ela vai se apresentar desta forma aqui, com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Tá, mas esse a, b e c que estão aqui são números, tá? Então, ela vai se apresentar em forma de números e não somente com essas letras. Essa aqui é a forma geral, né? Que pode se apresentar uma equação de segundo grau. Como que eu vou saber se é a equação de segundo grau? Eu vou identificar pelo grau do x, né? Esse x aqui pode ser trocado por y, por w, tudo bem? Então, geralmente, às vezes vai aparecer x ou y, mas a forma generalizada é essa aqui, com ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Vou observar a letra aqui da minha incógnita x. Qual é o grau? O grau é 2. Lembrando que se não aparece nada aqui, a gente subentende que é o quê? O número 1, tá? Então, a gente subentende que é o número 1. Quem que é maior? O 2 ou 1? O 2. Então, por isso que eu sei que isso é uma equação do segundo grau. Lembrando que eu preciso identificar quem é o A, o B e o C. O A é aquele que sempre acompanha o x ao quadrado. O B é aquele que acompanha o X e o C é sempre aquele cara sozinho, quem não tem letra nenhuma. Ele sempre vai estar sozinho. A gente chama de termo independente, tudo bem? E para eu aplicar as equações do segundo grau, a gente tem uma fórmula, popularmente conhecida como fórmula de Bhaskara. Mas na matemática a gente chama também como fórmula das equações do segundo grau, fórmula resolutiva da equação do segundo grau, tudo bem? Então, essa aqui popularmente é conhecida como a fórmula de Bhaskara, que eu vou ter o quê? X é igual a menos b, mais ou menos a raiz que tá aqui, b ao quadrado menos 4ac, tudo isso dividido por 2a. Lembrando que aqui, o 4, o A e o C, existe uma multiplicação, tá bem? Ou ainda, ela pode se apresentar dessa forma, como x é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2a. O delta nada mais é do que b ao quadrado menos 4ac, é a mesma coisa da de cima, só que ela pode se apresentar dessas duas formas. Isso depende do livro, da apostila que vocês tenham em mãos, ou algum site que vocês vão pesquisar, tá bem? Agora, vamos aplicar? Então, eu tenho aqui a minha equação, que eu tenho 3x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a zero. Tá, primeira coisa que a gente vai fazer, quando a gente se depara, a gente já vê que é uma equação do segundo grau, que o maior grau do x aqui é 2. A gente vai identificar quem vai ser o A, o B e o C, tá? A primeira coisa que a gente faz é tirar os dados, tá? Tudo bem? E não esqueçam que se for negativo, eu tenho que levar o sinal negativo. Eu sempre tenho que acompanhar o sinal. Eu não posso esquecer disso. Aí a gente vai fazer o quê? Vamos lá escrever a fórmula do segundo grau, né? A fórmula de Bhaskara, né? Que vocês conhecem. Que é menos b, mais ou menos, a raiz de b ao quadrado, menos 4ac vezes 2a. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou substituir. No lugar das letras que aparecem na minha fórmula, eu vou colocar os números, tá? É só isso. Então, vamos lá. Menos b é quem? Ó, observe que eu tenho menos aqui, então eu vou pôr menos aqui. Só que eu tenho menos do b lá, então eu vou abrir um parênteses para não ficar o quê? Muito sinal junto e fica uma confusão de sinal. Então, por isso que eu coloco entre parênteses. Aí, mais ou menos, porque está na nossa fórmula, abrimos lá a raiz. Quem é b? B é o menos 7. Então, eu vou colocar menos 7, o quê? Elevado ao quadrado. Menos 4, que está ali na nossa fórmula, vezes quem? O A e o C. O A é 3 e o C é 4. Então, eu vou escrever aqui 3 e o 4. Tranquilinho até aqui? Tudo isso vai ser dividido por quanto? 2 vezes o A, 2 vezes o 3, que tá lá. Então, vai ser 2 vezes o 3. Agora, isso aqui nada mais é do que, digamos, uma matemática básica, né? Que é só vocês resolverem. Então, fica x é igual menos com menos vira mais. Porque eu tenho o quê? Uma multiplicação. Então, eu estou o quê? Multiplicando os sinais.
mais ou menos a raiz de quem? Menos 7 elevado ao quadrado é como se eu escrevesse assim, ó. Menos 7 vezes menos 7. Menos com menos, isso se torna mais. 7 vezes 7 é 49. Tudo bem? Agora, a gente vai fazer essa multiplicação que ficou aqui. 4 vezes 3 é 12. 12 vezes 4, se vocês não conseguem fazer lá de cabeça o cálculo, a gente monta aqui, ó. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4, tá? E aí, vocês observarem, eu tenho um sinal negativo, então eu também não posso esquecer. Então, vai ficar menos 48. Tudo isso, opa, ó, falhou ali. Dividido, tá meio tortinho aí, me desculpe, mas eu tô com uma mão segurando o celular e com a outra escrevendo na folha. Então, eu vou ter 2 vezes o 3. 2 vezes 3 é 6. O que eu vou fazer por depois agora? Agora eu vou resolver o que tá aqui dentro da minha raiz. Então, vai ficar x é igual 7. Lembrando que o sinal de mais necessariamente não precisa aparecer, tá? Porque a gente já subentende que o sinal é positivo. 49 menos 48, ou 48 para chegar no 49. Isso vai dar 1, né? Porque sinais ao contrário, a gente faz a subtração dividido por 6. Agora eu vou resolver. Qual é o valor da raiz quadrada de 1? O valor da raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 dá 1. Às vezes aqui dentro vai aparecer um número maior, daí vocês vão ter que fazer o processo da decomposição, né? Ou quem souber faz lá de cabeça, dividido por 6. Agora vem o detalhe da equação do segundo grau. Se é a equação do segundo grau, então significa que eu vou ter o quê? Duas respostas. Então eu tenho que colocar um x' e um x duas linhas. Então eu vou colocar aqui, ó, um x' e um x duas linhas. Mas quem vai ser o x' e quem vai ser o x duas linhas? Eu tenho dois sinais aqui. Então, esse sinal que eu vou fazer vai ficar um positivo e o outro fica negativo. Tá bem? Então, eu vou ter 7 mais 1 dá 8. 8 dividido por 6. E aqui eu tenho 7 menos 1. 7 menos 1 dá 6. 6 dividido por 6. Tia, dá para fazer a divisão? Dá para continuar? Até pode. Se você quiser deixar isso aqui na forma de número decimal, ou se você quiser deixar na forma de fração, também não tem problema. Se eu fosse deixar isso na forma de fração, eu só vou simplificar. Eu tenho o 2 e o 2, que eu simplifico por 2. Por que eu simplifico por 2? Que tanto o 8 e o 6 estão na tabuada do 2. 8 dividido por 2 dá 4. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, o meu x' é 4 terços. Meu x duas linhas vai ser 6 dividido por 6, que vai dar 1. Então, eu tenho que meu x' é 4 terços e meu x duas linhas é 1. Tudo bem? Espero que sim, gente. Vamos fazer mais um? Nesse exercício aqui, ele se apresenta dessa forma, como x ao quadrado menos 36 igual a 0. Observem que eu tenho A, eu não tenho B e eu tenho C. Quando eu não tenho o termo, o que eu vou fazer? Eu vou chamar esse termo de zero. Tátia, mas existem outras formas de fazer? Sim, também tem outras formas de fazer, que você pode isolar o x ali, calcular, vai chegar na mesma resposta. Mas primeiro, como a gente está aplicando a fórmula do segundo grau, eu estou mostrando para vocês que é possível também fazer por esse processo, tá bem? Então, por isso que a gente vai fazer dessa forma. Então, eu vou identificar que o A é 1. Lembrando que se não aparecer nada aqui na frente do X, a gente subentende que é o número 1. Porque o número 1 é o elemento neutro na multiplicação. E o que significa ser elemento neutro? Não? Significa que não vai mudar em nada, né? Então, por isso. Então, o 1, o B, quando não aparece, a gente chama de 0. E o C é quem? Menos 36. Não esqueça que tem que acompanhar quem? O sinal tem que acompanhar. Aí, o que vocês vão fazer, como eu disse para vocês? Vocês vão colocar a fórmula do segundo grau, a fórmula de Bhaskara, né? Mas lembre-se que é a fórmula do segundo grau. Aí, o que vocês vão fazer? Vão substituir, que foi o que eu fiz aqui, ó. Eu substituí, tudo bem? No lugar das letras, eu coloquei os
números que eu tirei lá no meu enunciado, que eu tirei os dados. Por isso é que é importante vocês fazerem a identificação, né, de quem é quem para poder fazer a substituição depois. Aí aqui virou aquela matemática básica, sabe que o zero a gente não precisa escrever depois, né? Sinal, não existe sinal para o número zero. Zero ao quadrado é quanto? É zero. Aí, se vocês não sabem fazer essa multiplicação, vocês montam aqui do ladinho, ó. Que 4 vezes 1 é 4. E 4 vezes o 36 deu para mim que é 144. Observe, menos e menos se tornou mais. Eu não coloquei, porque o sinal de mais necessariamente não precisa aparecer. E 2 vezes 1 é 2. Agora, tia, não sei quanto que é a raiz de 144. Se você não sabe, o que você vai fazer? A decomposição. Lembra que isso aqui é decomposição de quê? De números primos. Então, por isso que a gente faz essa decomposição. Se a raiz é o quadrado, eu junto de 2 em 2. A cada 2 que eu junto, fica um fora da raiz. Lembrando que para fazer essa junção, tem que ser termos semelhantes. Aí, esses números que ficam fora, a gente multiplica e chega no resultado que é 12, que tá ali, ó. Estão vendo? X é igual a mais ou menos 12 dividido por 2. Lembrando que o mais ou menos é o sinal que aparece aqui, ó. Os sinais que aparecem na frente da minha raiz. Então, o que eu vou fazer? Como vocês sabem, se é a equação do segundo grau, eu vou ter um x' e um x, duas linhas. Aí, eu vou dividir 12 dividido por 2 dá 6. E menos 12 dividido por 2 dá menos 6. Tudo bem, gente? Eu espero que sim. Qualquer dúvida, é só me chamar aí que eu vou ajudando vocês. Fiquem bem, se cuidem. Tchau!